Hosana, Rainha de Portugal. Hosana, Hosana, Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E foram 2 anos. A última vez que nos encontramos aqui neste lugar, porventura a esta mesma hora, com este mesmo propósito de honrarmos Nossa Senhora da Boa Morte, de colocarmos neste andor, na imagem da Senhora a dormir, a Senhora que entrega nas mãos de Deus o seu caminho histórico, onde partilhamos e partilhamos aquilo que é a nossa vida, que são os nossos acontecimentos, são os momentos da nossa vida, em cada momento que colocamos Deus mais perto. 2 anos que não pudemos encontrar assim, deste modo, reunidos, mas certamente não foi por isso que deixámos estar com o pensamento e com o coração neste mesmo dia, nesta mesma realidade, neste mesmo olhar. Não estávamos fisicamente diante da imagem, mas certamente que todos nós que aqui estamos nesta noite, também nestes anos passados, estivemos cá em espírito, em oração, em continuar a sentir a presença materna de Maria junto de nós, aonde trazemos a nossa vida e neste tempo em que as nossas famílias se reúnem, em que tantos imigrantes regressam à sua terra para estar com os mais próximos, rever a sua origem, continuamos a estar, certamente, em espírito diante de Nossa Senhora. Por isso, nesta noite em que podemos fisicamente encontrar, trazemos no coração tudo aquilo que foi este tempo, todas as situações que nos impediram de partilhar a fé de uma forma física, testemunhal,
Sim, porque a fé não é algo que simplesmente existe no coração e na cabeça. Ela precisa de tocar. Ela precisa de ver e precisamos nos ver uns aos outros. Precisamos estar presentes. Precisamos de sentir que, irmanados no mesmo espírito e na mesma condição, este Deus faz parte da nossa história e coloca junto de nós aqueles tantos, a partir e a começar de Maria, que viveram uma proximidade interior de coração e de atos no mistério deste Deus que ama e que faz parte da vida de tantos homens e mulheres. Sim, precisamos de ver, precisamos sentir, precisamos tocar. Por isso, ao longo de 2 anos, e todos nós certamente fizemos essa experiência, sentimos a falta dos familiares mais próximos. Porventura, alguns sentiram a falta de ir ao trabalho, de estar com os colegas. Muitos fizeram-no a partir de casa, mas não é a mesma coisa. Muitos fizeram muitos atos, inclusivamente até religiosos, começámos a habituar-nos a ver a missa na televisão, mas não é a mesma coisa. Estarmos presentes, partilhamos aquilo que somos, sentimos que Ele que está ao nosso lado também está a sentir, também está a partilhar, também está a viver. Não somos ausentes, não somos insensíveis. E por isso esta presença esta noite. Assim, em tão grande número, trazemos tudo aquilo que ao longo destes anos constituiu a nossa vida, a nossa história, os nossos problemas, as nossas intenções, todo o nosso desejo de rapidamente podermos, mas foram 2 anos. Pouco a pouco fomos retomando, pouco a pouco fomos encontrando, mas estes momentos mais solenes só posteriormente e agora o pudemos fazer. Por isso olhamos todos para a imagem da Senhora da Boa Morte e fazemos de coração sincero e no silêncio da nossa oração um partilhar sincero de vida, de agradecimento. Muitas das vezes estes momentos são para nós de pedir, e faz bem pedir, porque já dizemos que quem não pede não é ouvido, não é? Deus sabe o que precisamos, mas nós precisamos de o pôr em voz alta, não para convencer Deus, mas para no fundo tomarmos consciência daquilo que é melhor, mais próximo, mais necessário, e só com Ele podemos alcançar. Por isso nesta noite, diante de Maria, a Senhora da Boa Morte, fazemos como que um olhar interior de tudo isto, vivemos, partilhamos, pedimos, pensamos, e fazemo-lo assim, tão próximo, de modo que hoje agradecemos todo este tempo, apesar de tudo o que fomos capazes de fazer, tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que constituiu o desejo mais interior e que sentimos que Deus não faltou. Mesmo porventura, diante das dificuldades e daqueles que já partiram, e que este tempo de pandemia levou, porventura, mais cedo do que julgávamos. Até nisso, temos de estar diante de Deus com este espírito de gratidão, porque nos chama ao seu encontro, nos chama ao seu regaço, tal como chamou Maria, e que neste dia vemos glorificada, ela porque viveu profundamente uma vida de Deus e com Deus. Atrevemos-nos a dizer nesta noite que Maria não teve um único segundo da sua existência no qual Deus fosse tudo, no qual Deus fosse a parte mais importante, cujo Deus fosse a origem de tudo o que ela sentia que era bom e necessitava. Tudo ela viveu, nunca sem Deus, nunca sem a graça de Deus. Por isso ela é santíssima. Nós não o seremos santíssimos, mas havemos ser santos. Somos chamados a ser santos. Sim, por isso somos batizados. O nosso batismo é porta de entrada para uma vida de santidade, para uma vida de Deus, para uma vida com Deus e para Deus, como Maria o foi. Só faz sentido a nossa oração e tudo aquilo que sentimos e pedimos diante da imagem de Nossa Senhora, seja na qual invocação, mas hoje Senhora da Boa Morte,
se quisermos viver isso mesmo que ela viveu, se quisermos pôr no centro da nossa existência aquilo pelo qual nós temos fé, viver com Deus e para Deus. Se não for, não faz sentido. Continuamos todos na mesma. Passa o momento. Eu olho muitas vezes nestas coisas para uma experiência que nós fazemos repetidas vezes, provavelmente. Uma garrafa de champanhe, em que abanamos, solta-se a rolha e ele vai-se. Mas passado isso, perdeu o gás. Fica água, sem sabor. Reparem quantas vidas são assim. Eufóricas porque aconteceu, fez, mas passou, esqueceu. Continuamos o rame-rame. Continuamos presos a nós próprios. Mas não vamos longe porque somos nós. É assim que diante de Maria nos encontramos. E queremos se encontrar. E queremos levar para diante. Queremos continuar a viver, continuar a ser como ela. Sempre com Deus e para Deus. Só assim faz sentido o rezar. Porque, de facto, rezar não é uma caixa automática, não é um multibanco, em que colocamos o cartão e sai aquilo que precisamos, se lá estiver. Mas se não estiver, não sai. Aqui não é um multibanco. Não temos cartão nenhum. É o viver, é o ser. É um continuar. Não há cartão. É tudo para Ele, como Maria. Por isso que Nossa Senhora da Boa Morte, nesta noite, nos ajuda a rezar, nos ajuda a centrar e a sentir passo certo de um viver com Deus e para Deus. E que dela aprendamos e nos ajude sempre a ser próximos, a ser atentos, a ser de coração sincero e verdadeiro, a ser desejosos, de tal como ela foi, de ver este Deus próximo junto de nós, a ser acolhido e vivido. Agradeçamos-lhe e peçamos que nunca nos falte o seu amor e o seu regaço. E faltando é porque nós não o permitimos. E se porventura não o sentimos ou o julgamos que não está junto de nós, é porque nos distraímos ou fechamos o coração ou temos outras prioridades, porque Ele aí está. Não viemos aqui durante estes 2 anos, mas Maria esteve sempre cá. Nossa Senhora esteve sempre no seu lugar. E o seu lugar é entre nós. É no centro da nossa vila, é no centro dos nossos passos, é no centro das nossas comunidades, é no centro das nossas famílias. Esteve cá, não falhou. Não pudemos vir, viemos de pensamento. Ela estava cá e por isso acolheu. E por isso está e estamos a agradecer. Agradeçamos e peçamos-lhe a sua bênção, peçamos a graça de ser sempre fiéis e nunca de deixarmos de encontrar com ela e nela a seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, mas já que hei ofendido a
seu Jesus querido, as culpas chorarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. É no teu boleto de gozo, a seu trono doirado, meu amor lhe darei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Terminamos esta noite e este encontro com Senhora da Boa Morte, agora com esta oração que fizemos, mas também com a oração que é a música. E por isso as filarmónicas que nos acompanharam na procissão também nos ajudam a rezar com a sua música, com a sua beleza da arte, de modo que no silêncio e no contemplar essa música façamos também um louvor de agradecimento à Senhora da Boa Morte.